de novo, como é um jogo feminino, as mulheres saem em vantagem quando elas se dispõem a jogá-lo. E é muito fácil para os homens serem capturados por esse jogo, se ele for bem jogado, né? Então eu cheguei até a comentar, eu falei assim, ó, não sei se é a terceira, a quarta ou a quinta esposa, mas geralmente as esposas tendem a ganhar esse jogo da forma que ele está sendo jogado aí. Mas, quando a Michelle aparece e faz esse pronunciamento público, algumas coisas mudam. E algumas coisas nesse pronunciamento têm como característica marcada um fenômeno que se chama, ou pelo menos isso é chamado lá na gringa, vamos colocar assim, isso é chamado no debate público como uma performance pública de domesticidade. Por que eu trouxe a foto da Erika Hilton aqui? Porque a Erika Hilton já foi objeto de análise, de novo, lá fora, até a exaustão, dizendo que ela faz uma performance pública de domesticidade. Isso significa que o luto dela pelo marido que ela perdeu não é real? Não. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu posso ter alguém que está se utilizando dessa performance pública de domesticidade e alguém que está em profundo luto referente ao próprio marido. As duas coisas podem caminhar junto e geralmente caminham juntos, se essa mulher for uma mulher minimamente inteligente. Quais são as características? Não vamos falar sobre as características do discurso e depois eu explico um pouco melhor esta PPD, esta performance pública de domesticidade, como é que isso funciona. Certo? Primeiro, no discurso da Michelle, existe uma submissão conjugal que é usada como fonte de autoridade para que ela possa estabelecer o seu próprio poder. Veja bem, quando ela diz, eu, Michelle, acho isso, ela o tempo todo traz a vontade do marido dela como sendo ela não está falando por ela. Ela está falando aquilo que é a vontade do marido dela. Ou seja, você desobedecer, você ignorar esta nota de repúdio, na verdade, não é você ignorar a mulher. Afinal de contas, essa mulher que é submissa, ela não tem um pensamento próprio. Ela não deveria ter um pensamento próprio. Ela pensa de acordo com a cabeça do lar. E a cabeça do lar é o marido, né? Ela não tem ambição nenhuma, propriamente dita, né? Então, ela pega de empréstimo essa autoridade do marido a partir desse discurso da submissão conjugal. Isso é uma forma muito, muito, muito engenhosa de você não precisar sacar a espada. Isso é uma forma muito feminina de jogo de poder mesmo, de exercício do poder. Se as mulheres precisassem sacar as suas próprias espadas e sair em combate, vocês acham que elas ganhariam? Óbvio que não! Então, elas estão por trás das espadas que são sacadas, na maior parte das vezes, certo? Ai, coitado dos homens, sempre tão manipulados. Não, ninguém mandou pensar com pinto e essa é a verdade. Infelizmente é isso que acontece aí para vocês, homens. Só resta a vocês chorar em posição fetal, certo? Mas esta submissão conjugal, ela precisa, para que ela funcione, de um recolhimento. Um recolhimento, porque, afinal de contas, uma mulher submissa, ela não está na internet dando opiniões. Quer dizer, eu posso trazer aqui o meu marido para provar o contrário. Eu não sei se ele confirmaria que essa é a situação. Mas, em tese, uma mulher submissa, dentro desses padrões de submissão que são apresentados, ela não está na internet dando a sua opinião, né? Então, olha só, esse recolhimento é um recolhimento performático. Então, ela diz, olha, eu me recolhi, eu fiquei aqui na minha função de alguém que está cuidando do meu marido, e nessa função eu permaneço e tudo mais. Só que esse recolhimento, gente, está sendo encenado num vídeo que está sendo transmitido para a nação inteira. Ai, eu amo vocês, mulheres. É incrível, é incrível. Então, assim, não, eu fiquei aqui na minha, mas o vídeo tem bilhões de views, entendeu? É realmente um recolhimento performático. E esse recolhimento performático, ele sempre está associado... Gente, isso aqui eu estou analisando o discurso da Michelle Bolsonaro, mas comecem a analisar discursos parecidos com esse que vocês vão achar exemplos à revelia disso que a gente está conversando aqui, né? Isso sempre vem associado de uma relutância mal disfarçada. O que é uma relutância mal disfarçada?
Pietra Bertolazzi, vem aqui, vamos conversar aqui comigo. A Pietra adora cortar as pessoas que falam o nome dela pra jogar lá como rei. Vem aqui conversar comigo. Sabe aquele negócio que a Pietra fala assim? Eu preferia estar assando um bolo para minha filha, ao invés de estar aqui discutindo com uma feminista. Então por que você não tá? Por que você precisa aparecer para discutir com o feminista? Para ir no Se Encontra Um no Redcast? Para ir lá no Redcast bater ponto todo final de semana? Então é uma relutância mal disfarçada. É o seguinte, se dependesse de mim, eu estaria cozinhando. Mas eu fui obrigada a aparecer aqui. E o que me obriga a aparecer aqui nesses discursos? É sempre um fato externo maior que se impõe. E geralmente esse fato externo maior é a crueldade das outras pessoas. No caso da Michelle é a crueldade, no caso da Pietra Bertolazzi é a ameaça do feminismo, né? Porque se ela falar, os homens não vão falar por ela. Então é sempre assim, os homens estão falando, então agora eu vou me colocar a falar. Gente, não só, Petra, analisem os discursos de muitas mulheres, principalmente no meio reformado, a gente já vai falar sobre esse fenômeno aqui, por que ele surge nesse meio, mas principalmente no meio reformado, quando essas mulheres são muito ativas, elas chegam próximo de serem pastoras, elas dão sermões, deu um branco aqui, nas igrejas, que muito se parecem com sermões pastorais e tudo mais. Mas é um sermão sempre assim, não, porque os homens estão impedidos de falar por causa do feminismo, então eu tenho que aparecer aqui e fazer uma defesa dos valores e dos homens. Então é sempre assim, a mulher ela se coloca sempre como o objeto de uma violência injusta que está acontecendo com ela, e nunca como alguém que está sendo ofensivo. Ainda que a ofensividade esteja ali, datada, numerada, marcada, beleza, né? E aí tem sempre a chave final desses discursos, a cerejinha do bolo. O que é a cerejinha do bolo? Para que ela possa falar tudo isso, ela sempre precisa se colocar como alguém moralmente elevado, como alguém virtuoso, acima da carne seca, acima de todos os outros vocês, vulgares, vocês que não entendem, que não são cristãos de verdade. Eu posso falar. Por quê? Bom, primeiro, porque geralmente eu fui escolhida por Deus, né? E porque eu, como mulher virtuosa, eu posso tomar certos papéis, que são papéis bíblicos, tá? Então, na Bíblia, ali, em momentos de conflito, em momentos de desespero, certas mulheres são chamadas a atuar. Mas não é qualquer mulher, porque se fosse qualquer mulher, aí a gente quebrava aquele negocinho da submissão. Porque se toda mulher pudesse aparecer pra falar, o negócio não funcionava. Então, são só algumas mulheres. Essas mulheres são mulheres dotadas de uma moral elevada. E aqui, nesse discurso da Michelle, isso aparece de uma forma tão incrível, tão perfeita, porque ela fala assim, eu posso perdoar isso que me fizeram, essas ofensas graves que me foram feitas. Eu posso perdoar, mas eu não posso retomar uma relação que não é saudável, né? Então eu tenho o perdão público que tem uma dupla função. Primeiro, a pessoa que perdoa se coloca num patamar cristianíssimo, misericordioso, acima de tudo, de todos. E esse perdão deixa o adversário da pessoa numa posição que é praticamente impossível de superar, porque, assim, a pessoa acabou de me absolver publicamente, ela acabou de me perdoar publicamente, mas ela não perdoou. E aí, o que eu faço? Eu tô sendo condenado por alguém que acabou de me absolver. Ah, meu Deus, cara, tudo isso é muito satisfatório. Todos esses elementos desse discurso são satisfatórios no sentido de quem estuda esse tipo de discurso, esse tipo de exercício de poder, porque tudo isso está dentro disso que lá fora é chamado de performance pública de domesticidade, que é um padrão que muitas mulheres bem-sucedidas, muitas mulheres ambiciosas, para citar só alguns exemplos aqui, a gente tem de esquerda e de direita, tá? Kamala Harris, Meghan Markle usa essa performance. Muitas políticas americanas usam essa performance. A maior antifeminista da história, que é a Phyllis Schlafly, ela era extremamente combativa, ela tinha uma linha direta com Reagan, ela era uma política muito relevante na época dela. Ela fez frente ao ERA, que era o maior movimento feminista da América. Ela sozinha, ela desbancou o ERA, praticamente, né?
Só que a campanha dela era o seguinte, ela tinha um slogan na campanha dela, que é assim, I am for mommy and apple pie. É por isso que eu estou aqui fazendo política, entendeu? É porque eu estou aqui como uma mulher que saiu da sua casa forçadamente para colocar o pingo nos is. Então, o acento dessa... O que destaca essa performance pública? É a parte do público e a parte do performático. Geralmente, essas mulheres são mulheres muito ricas. Mulheres que terceirizam a maior parte do trabalho doméstico. Então, não é aquela dona de casa que a gente conhece, que, meu Deus do céu, se a dona de casa que a gente conhece tivesse tempo de arrumar um cabelo para falar em público, pobre dela, se ela usaria esse tempo para dormir, sabe? Não é dessa domesticidade que nós estamos falando, que nesse ponto a gente pode considerá-la assim, a domesticidade real, a dona de casa real, entendeu? Aquela mulher que realmente está em casa fazendo o bolo da tarde, cuidando dos filhos. Não é essa, é esse negócio público, certo? E é performático, por quê? É uma encenação daquilo que deveria ser privado, dentro dessa cosmovisão, para usar aí as palavras que a galera gosta, mas esse privado acaba sendo convertido em um palco, em um conteúdo, a própria marca. Gente, a Ballerina Farm, que vocês conhecem, que é a maior threadwife do momento, que tem zilhões de milhares de seguidores, a domesticidade dela é uma marca. A própria família dela, Ballerina Farm, eu nem sei o nome dela, a própria família dela é uma marca, entende? Isso é arte. Vou para usar aqui os termos que a Maria Inês usa. Isso aqui é arte. A Maria Inês, inclusive, publicou esses dias um ensaio excelente no Substack sobre o quanto todas essas personalidades públicas, e nós também, em menor ou maior grau, acaba sendo, de certa forma, artístico. Né? Você precisa performar certo show aqui para se fazer ouvir, enfim, para deixar sua marca e tudo mais. Bom, a gente poderia se perguntar, inclusive, até que ponto esta performance de domesticidade, ela não é algo que seria natural, no sentido de